Sabe, os avanços da medicina são uma coisa fascinante. Às vezes, eles resolvem um problema de um jeito tão brilhante que acabam mostrando um outro desafio, um que estava ali, escondido o tempo todo. E essa é exatamente a história da luta contra a fibrose cística. E essa é a grande pergunta que a gente vai investigar hoje. Como é que uma droga que mudou a vida de milhares de pessoas, um verdadeiro milagre da ciência, mostrou que a batalha na verdade estava longe de acabar? Vamos mergulhar nesse sucesso e no quebra-cabeça que ele revelou. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a primeira pergunta tem que ser a mais básica de todas. Afinal, o que é a fibrose cística? Bem, tudo começa com um único gene defeituoso. Esse gene deveria criar uma proteína, a CFTR, que funciona tipo um porteiro nas nossas células, controlando a entrada e saída de sal e água. Quando essa proteína falha, o equilíbrio vai para o espaço. E o resultado? Aquele muco que devia ser fininho e protetor vira uma coisa grossa, pegajosa e causa um estrago enorme, principalmente nos pulmões. E aí vem a próxima questão. Como é que esse muco causa tanto dano? Bom, ele cria um ciclo vicioso sem fim. O muco vira uma armadilha perfeita para bactérias como a temida Pseudomonas aeruginosa. O corpo, claro, tenta lutar, o que gera inflamação. Só que a infecção nunca vai embora de vez, então a inflamação vira crônica e vai destruindo os pulmões aos pouquinhos de forma irreversível. Por décadas, o tratamento foi uma luta sem fim contra os sintomas. Mas a grande virada veio com uma nova pergunta. Uma pergunta que mudou o jogo. E se, em vez de só limpar a bagunça, a gente pudesse consertar a causa do problema? A resposta para essa pergunta tem nome: Trikafta. Esse medicamento não foca no muco, nem na infecção. Ele vai direto na origem de tudo, a proteína CFTR defeituosa. Foi uma mudança total de estratégia, um ataque direto na raiz da doença. A pergunta óbvia é, tá, mas como ele faz isso? É uma combinação genial de 3 drogas. Pensa assim, 2 delas, os corretores, são como uma equipe de engenharia que conserta o formato da proteína e a leva para o lugar certo na célula. A terceira droga, o potenciador, age como um operador, garantindo que o portão da proteína fique aberto. O resultado, o fluxo de sal e água se normaliza e pronto, o muco volta a ser fino. Ok, consertar uma proteína no nível da célula é uma coisa. Mas qual foi o impacto disso na vida real, no dia a dia das pessoas? A resposta é transformadora. Não tem outra palavra. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a projeção de sobrevida da Fundação de Fibrose Cística dos Estados Unidos. Em 2012, antes desses remédios modernos, era de uns 38 anos. A projeção para 2025, com o empurrão no Trikafta, pulou para 68 anos. Isso não é só uma melhoria, gente. É uma nova realidade. E se o aumento na expectativa de vida não for o bastante, que tal este número? Uma redução de até 79% no risco de morrer. Pessoas que viviam com uma data de validade mais curta, de repente passaram a poder planejar o futuro, a envelhecer. E os benefícios não pararam por aí. A função do pulmão melhorou, as crises de infecção diminuíram drasticamente, a necessidade de outras terapias diárias foi reduzida, a qualidade de vida deu um salto que, para muita gente, parecia impossível poucos anos antes. Com tanto sucesso, parecia uma história com um final feliz, né? Mas a ciência adora uma surpresa. E é aqui que a nossa história tem uma reviravolta e levanta uma nova pergunta. Se o Trikafta funciona tão bem, por que as infecções continuavam em tantos pacientes? E aqui está o centro do mistério. O muco afinou o que, em teoria, deveria ter expulsado as bactérias. Mas em muitos casos, não foi o que aconteceu. Os invasores simplesmente se recusaram a ir embora. É como se a casa estivesse mais limpa, mas os inquilinos indesejados continuassem lá. Por quê? A primeira hipótese dos cientistas fazia todo o sentido. A ideia era que anos de doença tinham criado cicatrizes, sabe, áreas de dano permanente nos pulmões. E essas áreas funcionariam como fortalezas para as bactérias, onde nem os antibióticos, nem as defesas do corpo conseguiriam chegar. Era uma boa teoria, mas será que estava certa? Um novo estudo foi feito para responder exatamente a essa pergunta. Eles analisaram amostras de diferentes partes dos pulmões, das mais saudáveis às mais danificadas. E a descoberta deles, mudou tudo. O que eles acharam não foi um cenário misto com umas áreas limpas e outras infectadas. Não. O que surgiu foi um padrão muito claro e até chocante, que eles chamaram de tudo ou nada. Então, o que significa esse padrão tudo ou nada? É simples. Em alguns pacientes, a infecção foi eliminada por completo, até das áreas com cicatrizes.
Já em outros, a infecção continuou em todo lugar, até nas partes mais saudáveis do pulmão. O fator decisivo não era o dano no tecido. Era uma questão de ou o pulmão inteiro limpa, ou ele inteiro fica infectado. A principal autora do estudo, a Samantha Durfee, resumiu bem a surpresa. Eles encontraram infecção e inflamação em todos os cantos dos pulmões desses pacientes, o que basicamente derrubou aquela ideia das fortalezas de tecido danificado. A conclusão, então, aponta para um novo vilão, ou melhor, para a verdadeira natureza do vilão. O problema não é o estado dos pulmões. O problema é a incrível capacidade de adaptação e de sobrevivência das próprias bactérias. E essa revelação muda completamente o foco, né? Então a pergunta final é: o que essa nova compreensão significa para o futuro do tratamento da fibrose cística? A resposta tem dois lados. A boa notícia é fantástica. Quando a bactéria é finalmente derrotada, a inflamação que causa todo o dano praticamente some. Isso significa que dá para parar a progressão da doença. O desafio é que essas bactérias são sobreviventes muito experientes, adaptadas por anos a viver nesse ambiente, e elas não vão desistir tão fácil. E isso já define o próximo campo de batalha. As novas perguntas para os pesquisadores são: como a gente pode criar antibióticos mais espertos? Como dá para enfraquecer as defesas dessas superbactérias? Ou como podemos dar um upgrade no nosso sistema imunológico para ele mesmo finalizar o serviço? E isso nos deixa com essa reflexão final. O Trikafta resolveu o problema genético, um feito monumental. Mas ao fazer isso, ele mostrou que o próximo grande obstáculo na busca pela cura não está mais no nosso DNA, mas sim na incrível capacidade de evolução dos micróbios. A guerra mudou de campo, mas agora, pelo menos, a gente sabe quem é o verdadeiro adversário.